noite a todos. A paz esteja convosco, amém? Você que pode sentar. Estamos aqui nessa noite, reunidos na presença de Deus, junto com as testemunhas, para solenizar diante de todos o casamento de Josemar Silva Costa Gouveia, junto com Jéssica Paula Nonato Gouveia Costa. Deus possa estar abençoando. Quero fazer menção aqui nessa noite, dizer que o casamento é um estado honroso estabelecido por Deus, santificado pela presença do nosso Senhor, na bodas de Caná da Galileia. As Sagradas Escrituras nos diz que digno de honra entre todos é o casamento. Me consagro como símbolo da união mística entre Cristo e a Igreja. Quando nós olhamos as Sagradas Escrituras, a Bíblia, nós vemos que o primeiro casamento constituído foi por Deus. Aonde, pastor? No livro da criação, no livro de Gênesis, no Éden, aonde Deus fez Adão, e da costela de Adão Deus fez Eva e uniu. A Bíblia diz que Deus olhou e disse: não é bom que o homem fique só, falhei uma adjutora. Então, primeiro a estabelecer o casamento, este propósito, foi Deus. O que é o casamento? O casamento é uma união entre duas pessoas, é uma aliança selada, um pacto feito diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, eu quero fazer uma breve oração para que nós possamos dirigir alguns textos aqui nessa noite. Você que pode, feche os teus olhos. Nosso Pai Deus, aqui estamos diante, Senhor, da Tua presença, juntamente, meu Pai, com Josemar Silva Gouveia Costa Gouveia e Jéssica Paula Nonato Gouveia Costa, reunidos diante da Tua presença, para fazermos, meu Pai, essa cerimônia, este casamento, a qual é instituído pelo Senhor. Meu Pai, que nessa noite o Senhor venha abençoar e que o Senhor venha conduzir esta cerimônia. Pedimos que a bênção de Tua presença seja uma realidade na vida deste homem e na vida desta mulher, que vão fazer um juramento solene diante de Ti e das testemunhas, de modo que a lembrança desta oração os fortaleça e os console em meio a todas as provas, mudanças que o futuro lhe trouxer. Que a plenitude de Tua presença seja uma realidade em todas essas situações. O Senhor manifesta a Tua sabedoria, o Teu amor, a Tua direção neste casamento. Amém. E graças a Deus. Diante disto, eu quero fazer algumas leituras aqui nessa noite sobre o que é o casamento. Em Efésios capítulo 5, verso 25 ao 33 em diante, diz assim, preste atenção: vós, marido, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, a fim de apresentá-la a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa
e irrepreensível. Assim devem ser os maridos, amar as suas próprias mulheres como seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Afinal de contas, nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes e alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, pois somos membros de seu corpo. Por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher respeite a seu marido. 1 Pedro 3,7 diz assim: igualmente vós, marido, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não seja impedida as vossas orações. Efésios 5, 22, 24 diz assim: vós, mulheres, submetei ao vosso marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também a mulher seja em tudo ao seu marido. Nós temos alguns textos aqui nessa noite, texto de Efésios e texto de 1 Pedro, falando sobre o amor. Os maridos devem amar a sua esposa como Cristo ama a igreja. É verdade que o casamento, sendo uma instituição por Deus, constituído por Deus, nós enfrentamos muitas batalhas pela frente, muitas guerras pela frente. Mas sendo assim o casamento, aonde Deus tem abençoado, aonde Deus tem colocado as suas mãos, em tudo, Deus nos dá força e Deus nos direciona. Eu costumo dizer que a gente usa muito assim: a gente casa para ser feliz, não é verdade? Quem que já falou isso? Casei para ser feliz. Fala a verdade, quem que já falou? A gente casa e fala assim: casei para ser feliz. Estou casando porque eu preciso ser feliz. Eu estou casando porque é a minha felicidade. Só que na verdade é totalmente ao contrário. A gente não casa para ser feliz, a gente casa para fazer o outro feliz. É totalmente diferente, porque um casamento a gente coloca os valores e a necessidade do nosso cônjuge acima das nossas vontades. Então, quando a gente casa para fazer o outro feliz e entendemos isso, a gente consegue levar um casamento até que a morte nos separe. Quando a gente entende: eu casei para fazer o outro feliz, e o outro entende que eu casei para fazer o outro feliz, a gente consegue viver uma vida plena diante de Deus. É interessante que o texto que lemos aqui nessa noite fala das funções, fala de papéis, fala do papel do homem, amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Fala da mulher ser submissa aos seus maridos. Não é que o homem manda, porque não é isso não. Porque tem homem que fala assim: quem manda na casa sou eu te mando. Não. A gente trata as nossas esposas como Cristo amou a igreja. E as mulheres são submissas aos vossos maridos, entendendo que o marido é o cabeça da casa, ele é o provedor, é aquele que Deus chamou. E você percebe uma coisa, que dentro disso tudo, cada um tem o seu papel dentro do casamento. O casamento, ele não é feito de cobranças, mas o casamento, ele é feito de papéis.
E dentro de um casamento, cada um tem o seu papel. Josemar, dentro do casamento, você vai ter o seu papel. Jéssica, dentro do casamento, você vai ter o seu papel. Casamento, ambos têm o seu papéis. Ambos têm a sua função. Ambos têm os seus deveres. E perceba que tudo aquilo que vira uma cobrança é difícil de prosseguir ou continuar. Porque dentro do casamento, eu tenho o meu papel, você tem o papel, o homem tem o seu papel, a esposa tem o seu papel. E dentro destes papéis, a gente entende uma coisa. Bota isso na cabeça de vocês. Josemar, você casa para fazer a Jéssica feliz. Jéssica, você casa para fazer o Josemar feliz. Quando a gente entende isso, a gente consegue vencer obstáculos, barreiras, a gente consegue avançar. Casamento não é só dias de glória, só dias de riso. Tem dia que a gente está sorrindo, tem dia que as coisas vai tudo bem, mas tem dia que as coisas vai tudo mal. Tem dia que a luta bate, tem dia que a vontade de desistir bate, mas vocês vão olhar para este momento e vai entender que vocês fez uma aliança diante de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e entendendo que aquilo que Deus uniu, o homem não tem poder para separar. Dentro disso, a gente entende que dias maus virão, dia de luta virão, dia de prova virão. Vai ter dias que a gente quer desistir, isso é fato. Não, pastor, não tem. Tem dia que a gente quer desistir, tem dia que vai ser um dia que você vai querer jogar tudo pro alto, mas você vai lembrar que Deus está no controle de todas as coisas. Você vai lembrar que diante de Deus ambos fizeram uma aliança, e que aquilo que Deus abençoou, o homem não tem poder de amaldiçoar. Aquilo que a gente traz para o altar, a Bíblia diz que o cordão de 3 dobras é mais difícil de se arrebentar. E aqui nós estamos diante do Senhor. Casamento é uma união, casamento é uma aliança, casamento é um pacto, aonde você chama Deus para dentro do seu relacionamento, e diante das testemunhas, aqui estão 3 iniciando esta cerimônia. Sendo assim, a gente entende que se Deus estiver no controle, as coisas darão certo. Eu quero ler mais um texto aqui, de 1 Pedro, capítulo 3, verso 1, que diz assim: semelhantemente, vós mulheres, sede submissa aos vossos próprios maridos, para que também, se algum deles não obedeça a palavra, pelo procedimento de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra. Nos momentos de crise, nos momentos difíceis, a gente costuma, no momento de guerra, no momento de briga, contra-atacar um ou outro com palavras. E tem gente que fala muito, não tem? E quer ver uma coisa? Quem aqui é casado? Glória a Deus. Quem aqui no momento difícil falou que não deveria falar e falou assim: poxa, o que eu fui fazer? Quem já passou por isso? O que eu roubei, meu Deus? Por que eu fui falar? Por que eu não segurei? Por que eu não fechei a boca? E a gente deu um monte de porquê, né? A ciência diz que
quando o cérebro falta oxigênio, no momento de ira, no momento de nervosismo, o cérebro falta oxigênio, e faltando oxigênio, a gente não pensa e fala o que dá na telha, o que vem. É por isso que quando a gente acalma, a gente fala assim: poxa, o que eu falei? Porque no momento da ira, no momento que o nervo estava aflorado, o cérebro faltou oxigênio, e a gente falou o que não deveria ter falado. Mas esse texto que nós lemos aqui, ele é interessante, porque ele fala que nestes momentos difíceis, a gente tem que fazer aquilo que é mais difícil de se fazer. E pergunta o quê? Ficar em silêncio. A gente perde a oportunidade de ficar em silêncio. E é a coisa mais difícil de se fazer, sim ou não? Tem muita gente que é falador. Quem é falador aqui? Eu sou falador. Você é falador, cara? Eu também sou falador. Você também é falador? Eu acho que ela fala mais. Quem fala mais? Meu Deus. E a gente fala. E a gente quer. Só que esse texto ensina que a gente consegue ganhar o outro sem palavras. E tem momento que não é momento de falar, e vai chegar esse momento na vida de vocês. Pastor, misericórdia, é a realidade. Este momento chega na nossa vida. O dia que parece que a casa está desabando, está tudo dando errado e a gente quer falar. Só que a gente vai lembrar de 1 Pedro capítulo 3, dizendo que quando a gente se cala, a gente ganha o outro sem pronunciar palavras. E quando chega o momento que fala assim: está me ignorando? Fala: não, eu vou te ganhar sem usar palavras. Momentos difíceis, a gente ganha o outro sem usar palavras. Eu quero, nessa noite, estar fazendo os votos. Mas antes de estar fazendo esses votos, eu quero dizer que o casamento é algo para a vida inteira. É algo que vamos passar. É algo que a gente tem que sustentar. Eu quero fazer os votos dirigindo ao noivo. Eu quero fazer algumas perguntas. Josemar Silva Costa Gouveia, você promete diante de Deus e dessas testemunhas receber Jéssica Paula Donato Gouveia como sua legítima esposa, para viver com ela conforme foi ordenado por Deus na santa instituição do casamento. Promete amá-la, honrá-la, consolá-la. Promete protegê-la na enfermidade ou na saúde, na prosperidade ou na adversidade, e manter-se fiel a ela enquanto os dois viverem? Sim, pastor. Eu acho que eu não ouvi, não. Ele está tremendo, é normal. Deus é bom. Acho que a noiva ficou assustada aqui, né? Quero dirigir os votos à noiva Jéssica Paula Donato Gouveia Costa. Você promete diante de Deus e das testemunhas receber Josemar Silva Costa Gouveia como seu legítimo esposo, para viver com ele conforme o que foi ordenado por Deus na santa instituição do casamento,
promete amá-lo, honrá-lo, respeitá-lo, ajudá-lo, cuidar dele na enfermidade ou na saúde, na prosperidade ou na adversidade, e manter-se fiel a ele enquanto os dois viverem? Sim. Agora o José Marco vai calmo, né? Nesse momento o coração vai lá na gota. Eu quero pedir nessa noite que entre com as alianças. É.